Oi, boa noite, gente. Estamos no horário, já vamos entrando. Tô fixando aqui nosso tema, que agora eu já aprendi. Ai, ai, ai. Aqui, foi. Fixado. Então, hoje a gente vai falar sobre diabetes gestacional com a doutora Daniele Fabretti, que é endocrinologista, que atua em Londrina. Foi minha colega de faculdade, né? Quem já for entrando, vai ali no aviãozinho e já encaminha para as amigas, para elas virem participar com a gente. E depois anota aqui para mim, compartilhei, tá? Que eu quero ver gente do Brasil inteiro tendo essas informações que a gente tá construindo aqui com tanto carinho para vocês. Então não esquece de ir ali no aviãozinho, encaminhar para as amigas e escrever aqui pra gente que você compartilhou. Daí escreve, compartilhei, né? Vamos esperar a Dani entrar. E eu acho que a gente vai aprender muito com ela hoje. Vamos ver. Tá por aí. Já tá aqui. Vamos aguardar ela oficializar aqui com a gente. Oi, Oi, tudo bom? tudo bom? Tudo bem, você, Fê? Quanto tempo? Tudo bem, tudo certo. Pois então, né? Quanto tempo? Só a internet para nos juntar, né? Só a internet, ultimamente. Uhum. Então, Dani, a gente conversou um pouquinho, né, pessoal? A gente recebeu as perguntas da caixinha, a gente fez aqui no manual, a Dani também fez no Insta dela, e a gente deu uma conversadinha para ver mais ou menos a linha que a gente ia seguir hoje, né? Uhum. Então, já quero de cara que você fale quais os riscos para a mãe e para o bebê da diabetes gestacional, porque é tão importante a gente diagnosticar, acompanhar, tratar esses casos. Bom, diabetes gestacional é super comum, na verdade tem ficado cada vez mais comum, né? É o distúrbio metabólico mais comum para a mãe e para o bebê. Então eu acho que a gente tem que começar falando mesmo do que pode acontecer de complicação caso não tenha um. Dani, eu acho que o teu áudio tá um pouco dificultado. Ixi, tá travando aqui. Deixa eu ver. É, o teu áudio tá um pouquinho ruim. Pessoal, como é que tá aí pra vocês? Pra mim, o áudio teu, Dani, tá bem travado. Ó, acho que agora vai melhorar. Vamos lá. Melhorou? Melhorou? Melhorou, pra mim melhorou. Tá, você vai me avisando então. Pode deixar. Acho que a gente pode começar falando das complicações em relação ao bebê, né? Já que a gente vai falar. Uhum, vamos lá. Então, essas alterações de hiperglicemia durante a gestação pode levar a várias alterações fetais, desde o período logo da concepção, então pode dar alterações de malformação, pode aumentar o risco de abortamento, as más formações cardíacas também. Durante a gestação, se esse diabetes ainda continua mal controlado, aumenta o risco desse fetinho vir a crescer, né, e ganhar um peso acima do normal, virar um feto macrossômico, que isso vai dar várias complicações durante o parto também, mas eu vou focar na parte da criança, do bebê, e você fala depois do parto. Tá, combinado. Esse feto cromossômico, essa criança, tem uma tendência a nascer maior, né? Crianças geralmente maiores do que 4 quilos ou acima do percentil 90 para a idade gestacional. Isso traz complicações para essa criança também, que mesmo que ela nasça, a princípio, sem alteração congênita, né, sem malformação, ela pode nascer com esse peso maior do que 4 quilos, ela pode fazer hipoglicemia neonatal, aumenta o risco de ter icterícia, né, hiperbilirrubinemia, policitemia, pode ter alterações respiratórias. E é uma criança que, ao longo da vida, vai ter um risco aumentado de desenvolver diabetes e obesidade. Então, os riscos não são somente ali no trabalho de parto e no comecinho da primeira infância, mas ela leva consequências para o resto da vida. Uhum.
E também tem uma das coisas que nos preocupa bastante, que ainda não está muito definido na literatura, mas na prática a gente acaba percebendo que acontece, assim, ainda é meio conflitante, é a morte súbita do bebê, né? De estar Isso. tudo bem na gestação, acompanhamento, e de repente para de mexer por causa dos picos, né? De hiperglicemia e hipoglicemia, que são muito bruscos quando não tem um bom controle, né? Isso Isso. nos preocupa bastante também em relação ao bebê, né? Isso. Acho também legal falar do parto, né? Porque o parto dessas mulheres com esses bebês maiores acaba às vezes sendo mais complicado e pode levar a distócia de ombro nessas crianças, lesão de plexo braquial, às vezes pode ter até essas complicações locais mesmo, porque o bebê é grande, né? Uhum, uhum. Pode acontecer também. Bom, então, Dani, fala um pouquinho das formas que a mulher pode ter de diabetes. Quais são os tipos de diabetes que a gente pode encontrar, então? Bom, existem basicamente o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes autoimune, né? Que por algum motivo, os sociólogos de defesa resolveram atacar o pâncreas e ele para de funcionar. E aí o tratamento é insulina. É aquele diabetes mais comum das crianças e adolescentes, mas hoje a gente tem visto, né, em adultos também. Mas ele é de uma origem autoimune. A gente tem o diabetes tipo 2, que é o que mais cresce mesmo, a incidência, que é relacionado com o erro alimentar e sedentarismo. Uhum, E aí tem o diabetes durante a gestação, né? Que é um diabetes é, um pouquinho diferente, né? Porque o que leva ao diabetes gestacional, na verdade, são os hormônios contrarregulatórios que são produzidos pela placenta, né? Que eles criam um estado de resistência insulínica, então acaba desenvolvendo diabetes durante a gestação. E cada diabetes tem uma forma de tratamento, né? Mas o que tem de comum entre todas elas é a alimentação saudável e a atividade física. uhum. Acho que isso é uma coisa Em importante a gente relação, falar depois. em relação ao diabetes da gestação, assim, acho que é importante a gente diferenciar, né? Porque uma coisa é a mulher que já vem diabética, então ela já vem no acompanhamento, enfim, já tem até algumas alterações, às vezes, né, de vascularização. Então, assim, nossa, é um cuidado, né, bem mais rigoroso, com equipe multidisciplinar. Então, é um cuidado bem mais intenso. Isso nas diabéticas tipo 1, que é principalmente aquele que vem já da infância e da adolescência, e na diabética tipo 2, né? Quando a mulher engravida, pessoal, até hoje no nosso grupo de Telegram, a gente conversou, Dani, sobre os exames importantes no primeiro trimestre da Legal. gestação. E um deles é a glicemia de jejum. Ó, se vocês não estão no nosso grupo de Telegram, ó, já perderam essa. Vamos entrar depois da live, né? Agora fica na live, depois vocês entram no grupo do Telegram. Então, um dos exames é a glicemia de jejum, né? Que a gente tem parâmetros já bem estabelecidos. Então, se vier maior ou igual a 92, mas menor que 126, a gente classifica como uma diabetes da gestação. Provavelmente essa mulher só vai ter no período da gravidez e depois a gente reavalia, mas grande chance de ela não ficar diabética no primeiro momento, né? Se essa primeira glicemia vier mais de 126, significa que essa mulher ela já era diabética e não sabia, né? E aí eu vejo assim uma resistência muito grande a esse diagnóstico já no começo da gravidez. Eu não sei se como é que é para ti, se chegam essas pacientes, como é que é a resistência a esse diagnóstico. A gente vê que existe bastante negação, principalmente quando fica naquela faixa de 95, 96, e aí você vai conversar e a pessoa fala, mas sempre foi boa a minha glicemia, olha, tá menor do que 100, porque tem aquela ideia da glicemia de jejum fora do Uhum, período gestacional, né? Mas na gestação, uhum, realmente, a gente pega mais pesado com os valores, com os controles glicêmicos, por causa dos efeitos deletérios, né? Que a hiperglicemia leva mesmo, né? Que o excesso do açúcar leva. uhum. Então, assim, super, super, super importante ter essa glicemia menor do que 92, ou se ela vier, como a Fê falou, entre 92 e 126, já é diabetes gestacional. A gente tem que levar isso muito a sério, porque é logo nesse comecinho que as coisas começam a alterar, que a gente tem as formações, né? Que tá o fetinho começando a desenvolver. E se esse controle glicêmico não for adequado nesse primeiro trimestre,
A tendência é ter malformações congênitas, né? Começa a ter mais risco E eu de vou complicação. te dizer que eu já perdi paciente por causa desse diagnóstico, sabia? E porque eu sou bem taxativa, né? Porque uma vez eu peguei uma paciente, mais de uma vez já, que era 93. E aí ela foi numa nutricionista, e aí mandaram repetir o exame fazendo o teste de tolerância oral já ali antes das 20 semanas. E daí eu disse, não, Anja, você é diabética, ponto. Não tem repetir o exame, já tá aqui o diagnóstico, né? Porque se esse exame vier normal, né, vier abaixo de 92, a gente vai realmente fazer o TTLG, mas entre 24 e 28 semanas, porque existem épocas certas, né? E eu acho que é importante frisar isso. Não adianta ter uma glicemia de jejum ali alterada ou um TTLG no primeiro trimestre, que não é esse jeito que é feito o diagnóstico, né? Isso. Não sei se você pode confirmar isso também. Para mim, 90, se é 92, é 92, É, né? não, Não tem 92 é choradinha. 92. Esse Não já é um tem númerozinho choradinha. mágico, né? Que a gente já usa Hum. para fazer o controle e para, assim, todos esses números são tantos estudos em cima para chegar nesse valor, para ter uma Sim. gestação segura para a mãe e para o feto. Então, assim, não dá para a gente afrouxar, falar, não, mas 93, 94. Não, né? Diabetes é diabetes, é isso aí, tem que levar a sério Uhum, para não chorar lá na frente, né? uhum, tá. Tem. E tem alguma coisa, assim, alguns fatores de risco já mais pré-estabelecidos, alguma coisa que a mulher possa fazer, né, para tentar Tem. evitar de desenvolver? Porque, assim, o diabetes gestacional a gente sabe que muito é de uma alteração da placenta ali, liberação de hormônios placentários que fazem essa alteração. Mas o que que ela pode fazer para tentar, então, assim, né, melhorar, evitar? Ó, então a gente sabe que fatores de risco para a mulher desenvolver o diabetes gestacional seria uma idade mais tardia de gestação, né? A partir dos 35 anos é considerado um fator de risco. Pacientes que já tiveram diabetes gestacional, quem tem familiar de primeiro grau que já tenha diabetes mellitus tipo 2, pacientes que têm SOP, síndrome do ovário micropolicístico, também são pacientes que têm um risco aumentado. Pacientes que estão com sobrepeso, obesidade, às vezes na balança nenhuma obesidade, mas tem uma disposição de gordura abdominal, uma circunferência abdominal aumentada, também tem um risco aumentado de desenvolver. Então, acho que inicialmente, assim, uma das coisas que a gente deveria fazer para essas pacientes que chegam querendo se preparar para a gestação Uhum, e que tem algum desses fatores de risco, de sobrepeso, uma história familiar de diabetes, uma história de uma gestação e que teve um parto com um bebê com mais de 4 quilos, que chama atenção, uhum, ou que já teve diabetes gestacional também, fazer que essas pacientes já comecem a fazer uma dieta adequada, uma atividade física adequada, tem que ser normal, né? Num peso normal. E também fazer o acompanhamento ao longo da gestação para essas gestantes também não ganharem muito peso, porque a gente sabe que o ganho de peso excessivo também pode predispor ao aparecimento do diabetes, entre aquelas 24 e 28 uhum, semanas onde é feito o TOTG. sim. Já vamos até falar ali que teve a pergunta, pessoal. Desculpa, a gente falou em TOTG e não explicou o que que é, né? Esse é o Ah, é teste de verdade. tolerância oral à glicose, que como é que funciona? A mulher vai para o laboratório, coleta um exame de sangue em jejum, aí ela vai tomar 75 gramas de um líquido muito, 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 muito doce, né? E depois ela vai medir novamente, vai coletar sangue novamente, né? Mais duas medidas ali, com 1 hora, 1 hora e meia, acho que é isso, né? 1 hora, 1 hora e meia. 1 hora e 2 horas vai ser 1 hora e feito. 2 horas? 1 hora e 2 horas, então. Isso. Aí coleta, então tem que ficar bastante tempo lá no laboratório para fazer a coleta. Teve uma pergunta também, Dani, que passou e a gente acabou pulando, que foi sobre se tem mais chance de o filho de uma mulher diabetes gestacional ser diabético também. Tem, tem sim. Principalmente se durante essa gestação a mãe não teve um bom controle glicêmico. A gente sabe que o excesso do açúcar, né, acaba levando a criança a desenvolver um hiperinsulinismo. A própria criança começa a produzir muita insulina para dar conta desse excesso de açúcar, e isso acaba aumentando as célulazinhas adipócitas. Então, já é uma criança que já nasce metabolicamente desfavorável. Então, Uhum. tem um risco aumentado, sim, de desenvolver diabetes. Mas só daquelas mães que tiveram mau controle. Uhum.
Se tiver tudo controladinho, então diminui esse risco. Com certeza. Uhum, Uma coisa legal de falar que legal. diminui o risco também é a amamentação, que é muito bacana. Se você Olha, amamentar, nos primeiros 3 meses já tem uma diferença bem bacana. Diminui mais ainda o risco dessa criança desenvolver diabetes lá na frente. que legal, que interessante essa parte da amamentação. A gente sabe que a amamentação é bom para muita coisa, mas não sabia que especificamente Para diminuir o isso risco do bebê também. ter diabetes. Mais uma coisa, então. Mais uma coisa. Aham. Eu vi ali que teve gente que contou aqui que teve o bebê com 33 semanas por conta do diabetes. A gente vai chegar lá também nessas questões de indicação do parto, via de parto, a gente vai chegar lá. É, tá, Dani, uma pergunta que veio também na nossa caixinha foi sobre o acompanhamento dessa mulher que tem diabetes gestacional. Como que é feito esse acompanhamento, então? Bom, então a mulher fez o diagnóstico, diabetes gestacional. O que que nós vamos fazer inicialmente com essa gestante, tá? Reavaliar a dieta dela. Então a gente vai modificar, vai deixar uma quantidade de mais ou menos assim, 40 a 45% da dieta de carbo, 30% mais ou menos de proteína e mais ou menos 30% de gordura. Tá? A grávida ela não pode fazer dieta cetogênica ou de muito baixa caloria, essa grávida, né? Essa gestante que tem diabetes, senão ela pode entrar num quadro de cetose, né? Cetoacidose diabética. Então, ela tem que fazer uma dieta balanceada, os alimentos com baixo índice glicêmico, que são aqueles alimentos que não fazem picos de insulina, né? Então, são mais os grãos integrais. Se for comer uma fruta, que a gente sabe que tem o açúcar da fruta, sempre colocar um cereal junto para diminuir pico de insulina. Então, ela vai fazer uma dieta elaborada. Se ela puder fazer atividade física, não tiver uma contraindicação do obstetra, ela vai fazer atividade física durante esse período, tá? Porque a atividade física ajuda também nesse controle da glicemia. E vai fazer a monitorização. A monitorização da glicemia na gestante, ela é um pouquinho complicada porque ela exige bastante dessa paciente. Ela é feita numa média de mais ou menos umas 6, 7 vezes ao dia para ter um controle legal. Sempre antes das refeições e 1 hora depois. Então, antes do café da manhã, 1 hora depois, um pouquinho antes do almoço, 1 hora depois, antes do jantar, 1 hora depois, É e bastante, né? antes da ceia, um pouco cansativo, mas o controle é muito rígido e tem que ser mesmo, né? E a gente espera que essas gestantes fiquem com glicemias antes das refeições menor do que 95, né? 1 hora depois, menor ou igual a 140. Isso seria considerado um bom controle do diabetes, tá? Se essas gestantes, dentro de um período de 2 semanas, com alimentação saudável, atividade física, não conseguirem atingir esse controle dentro dessas metas, aí a gente tem que entrar com o tratamento farmacológico. E Ô, aí, Dani, aqui eu vi Vanessa perguntou se ter um filho com mais de 4 quilos é fator de risco. Sim, é fator de risco para ter diabetes. E tu falou em cetoacidose diabética, que talvez as pessoas não saibam o que que é. Puder dar uma pinceladinha só do que se trata? bom, quando a gente tem o quadro de diabetes, ele está muito alto, o nosso corpo acaba produzindo corpos cetônicos e é uma forma do corpo tentar compensar esse excesso do açúcar, assim, falando de uma forma bem leiga, tá? E quando essas dietas que estão com a insulina alta, que estão no processo de resistência insulínica, que faz uma dieta de baixa caloria, já tem todo aquele metabolismo do corpo da gestante, né? Que é a gente tem alterações fisiológicas. Se a gente não fornece energia suficiente para esse corpo, uma quantidade de carboidratos adequada, o corpo começa a quebrar gliconeogênese, né? O glicogênio do fígado e Uhum, começa a liberar corpos cetônicos que durante a gestação acabam atravessando barreiras e acabam prejudicando. A grávida pode, inclusive, entrar em coma. uhum. É, Essas dietas gravíssimo. cetogênicas, low carb, sem carb, não pode na gestação da paciente diabética, sabe? Uhum, Tem que ter um importante. pouquinho de carbo. Ótimo, então tá, vamos seguir. Acho que ficou claro, pessoal, como é que se faz o acompanhamento. Então, piquezinho no dedo. E a Dani estava me falando que tem também agora o Libre, né, Dani? Isso. Como a gente sabe que é desgastante ficar fazendo a picada do dedo, né, o HGT, o destro, existe também hoje um dispositivo que é o Freestyle Libre,
que é um... Olha aí, nossos colegas de faculdade estão tudo na nossa live, Que legal, Gris. Reunião 071. Aham. Conta do livro, então, Dani. Então, gente, o Libra é um sensorzinho bem bacana, tá? Ele é do tamanho de uma moedinha de R$ 1, né? E ele fica acoplado, você pode acoplar ele no teu braço e ele fica grudadinho ali, acoplado cerca de 15 dias. E com ele você consegue fazer uma monitorização da glicemia através de um aparelhinho onde você só escaneia. Então você não precisa ficar fazendo ponta de dedo, porque aquele Entendi. sensor que está acopladinho ali dura 15 dias. Uhum. Facilita bastante a vida. Tu só no horário encosta ali o sensor e ele já te dá a medida. Passa o sensor, você pode Bah, passar por 3, 10, 20 vezes, 50 vezes ao dia e ele vai pegando a glicemia. É muito interessante. que legal, que legal. Isso tem um alto custo, Dani? Um pouquinho, assim. Cada sensor gira em torno de R$ 200. Então, é Mas as fitinhas R$ 500. não são as fitinhas que se usa, porque o aparelhinho a pessoa até consegue pegar emprestado, né? No Sim, SUS ou de alguém, mas as fitinhas também não são baratas, né? Fitinha não do são. HGT. Então, para algumas pessoas aí pode ser que ainda dê, né? Pode compensar, Bacana. É, pode ser que compense, né? Vai depender do medo de agulha que a pessoa tem. né? Sim. Bom, já Bem, bom, tu estava falando do acompanhamento, vamos lá. isso, a gente vai fazer esse controle. Se essas glicemias não tiverem dentro dos alvos predeterminados, né? Da glicemia antes da refeição menor do que 95 e 1 hora depois menor ou igual a 140, ou 2 horas depois menor ou igual a 120, se a gente não conseguir atingir esses padrões só com alimentação e atividade física, a gente entra com tratamento medicamentoso. Uhum. E hoje, né, o principal medicamento mesmo é a insulina, né, que é a que tem mais estudos de segurança. E aí eu acho que é uma outra questão, né, durante o diabetes gestacional. Acho que todos os diabetes, né? As pessoas ouvem falar em insulina, ficam com medo, né? Não querem usar. Não querem usar, tem todo aquele mito que começa a usar insulina, nunca mais sai, e tem alguém que começou a usar insulina e depois teve uma insuficiência renal e vão longe, né? Aham, Mas é uma medicação extremamente segura, é o que tem mais estudos e tem um resultado ótimo. Eu sempre acabo mostrando para as gestantes que vão no consultório a caneta de insulina e que as agulhas são pequenininhas, não é uma agulha intramuscular que elas acham, né? Que vai ser enorme. Inclusive, a aplicação da insulina é muito mais tranquila do que fazer a própria medida de ponta de dedo, né? Dói muito. uhum. Dói menos, né? Sim. E aí, quando a gente começa a insulinizar essas pacientes, aí também o controle fica bem, o acompanhamento fica bem assíduo, assim. Elas acabam indo no Sim. consultório a cada 15 dias. Uhum. A gente cuida É. bem de perto. Bem de pertinho, né? Da nossa parte, assim, da parte de avaliação a gente cuida muito a parte de avaliação do bem-estar do bebê daí também, né? Além da paciente também trazer sempre o controle para o obstetra, né? Leva para o endócrino, leva para o obstetra, mas a gente também tem que fazer uma avaliação do bem-estar do bebê, né? E acaba sendo realizada com um tipo de ultrassom específico que se chama perfil biofísico fetal e a Legal. cardiotocografia que faz parte do exame, né? Então, normalmente, aí vai depender do controle. A partir de 32 ou a partir de 36 semanas, a gente começa a fazer esse acompanhamento mais rigoroso de uma mãe diabética, né? Também depende. Se ela controlou só com dieta, a gente vai indo mais tranquilo, né? Se precisou de insulina, aí o controle já fica mais rigoroso. E essa foi uma pergunta que veio bastante também na nossa caixinha sobre a via de parto, né? Então, assim, diabetes não é indicação de cesariana, né? Isso não é indicação, é uma indicação. A via de parto é uma indicação obstétrica. Então, a gente tem sim uma necessidade de talvez induzir o parto, de que esse bebê nasça um pouco antes. Então, também vai depender, né? Se a mulher está com controle legal, com dieta, o indicado é a gente induzir o parto entre 39 e 40 semanas. Isso é uma indicação da Associação Americana, né, de Ginecologia e Obstetrícia.
que acaba guiando vários guidelines ao redor do mundo, né? Depois, se ela não tem um bom controle, tá com controle com medicação, aí é no máximo até 39 semanas a gente deve estar induzindo o parto. E caso essa mulher tenha alguma comorbidade acompanhada, então, tipo assim, às vezes elas têm diabetes e pressão alta, que também a pré-eclâmpsia, né, é uma alteração da placenta. Então, normalmente a coisa já vem toda ali Já embolada. vai Então, se caminhando tem junto, né? tipo assim, tá com pré-eclâmpsia, a gente já fica esperando vir o bebê grande da diabetes, ou vice-versa, né? No primeiro trimestre veio diabetes gestacional, a gente já fica esperando depois das 20 semanas a pré-eclâmpsia. Então, se temos aí os dois associados, daí eles indicam que com 37 semanas, né? Entre 37 e 38. Antes disso, só se tiver um controle muito ruim mesmo, né? Que esteja um controle muito inadequado, né? Com o crescimento exagerado do bebê, também pode dar um excesso de líquido amniótico, que também não é legal, né? Que também é outra complicação. Então, em relação às perguntas, né, de via de parto, pessoal, é isso, é indução do parto. E daí tem que ser conversado com o seu obstetra certinho, a depender do controle que você vem fazendo, né? Isso, a insulina não é uma contraindicação, né, ao parto Não. normal. E é uma coisa que sempre me perguntam, sabe? Agora que eu tô usando insulina, vou ter que marcar a data do parto, vou ter que não sei. Não. Quem vai decidir isso, a indução é uma decisão obstétrica, vai depender do teu bebê, se tá em sofrimento fetal, se não tá. Mas a Uhum. insulina, ela não te coloca num patamar que é obrigado a fazer uma cesárea. É bem Legal. E importante aí isso. o nosso acompanhamento durante, né, essa indução de parto, tem alguns protocolos que falam que a gente deve ver o HGT de hora em hora, outros até de 4 em 4 horas não mostraram diferença. A grande maioria acaba ficando com HGT de 2 em 2 horas, né? Para a gente avaliar a necessidade de precisar de uma insulina em bomba, de infusão contínua. Na grande maioria das vezes não é necessário, assim, a gente consegue ir controlando bem, né? Porque hoje em dia a maioria dos hospitais não usa mais o jejum obrigatório na mulher, que antigamente tinha que ficar em jejum durante o trabalho de parto. Aí acabava vendo mais esses descontroles, né? Hoje, como não fica, aí a gente mantém ali uma dieta para paciente diabética, acaba ficando mais adequado, né? O HGT. Eu acho que uma coisa que é importante a gente falar e que eu não lembro se eu falei, acho que eu não falei, durante o tratamento, é que a grande maioria das gestantes com diabetes gestacional vão normalizar a glicemia com alimentação e atividade física. A grande maioria delas, né? Então, às vezes elas têm esse diagnóstico e ficam apavoradas e já começam a pensar coisas. E lá na frente, né? Então, assim, a grande maioria, se fizer uma dieta adequada, fizer uma atividade física, se for liberada para fazer, consegue normalizar os índices glicêmicos, normalizar o açúcar só com alimentação. Uhum. Muito bom. Sabe uma outra coisa que me preocupa bastante no diabetes gestacional? Que o ideal é que depois de 6 semanas a gente refaça o teste da tolerância, né? Que é o que Isso. vai nos dizer se essa mulher ficou diabética forever, se vai ter que continuar acompanhando, ou se não, se foi só da gestação, e aí a gente acompanha, porque no futuro, sim, ela tem um risco maior, né, Dani, de ter diabetes. Mas precisa desse TTOG com 6 semanas após o parto. E, gente, sério, todo mundo Vocês some! fogem! Some. A gente perde a guia, daí tem os cuidados com o bebê, daí esquece que era diabética gestacional. Ora, desaparece, né? Aí volta um ano Desaparece. depois, com o Aham. bebezinho no colo, vem aqui mostrar o meu bebê. Falta casar, minha mulher. Cadê o exame do TTOG? Né? Então, assim, é importante também lembrar isso, né? É. Quem tá aqui na live que tem o diabetes gestacional, não deixe de fazer o exame 6 semanas depois do nascimento, né? É um divisor de águas, tá? Ah, Porque uhum, se durante esse exame, depois de 6 semanas do pós-parto, não tiver normalizado, tem que tratar como diabetes, porque a gestante, né, e a puérpera ficou diabética mesmo. Então tem que tratar. Então não desapareçam, por favor. Hoje em dia tem vários medicamentos legais para diabetes que são liberados durante a amamentação.
Então dá para fazer um trabalho legal, né, Fê? Só não Sim, desapareçam. não desapareçam, porque a diabetes é uma doença muito silenciosa, né? Então a pessoa não vê, quando de repente ela já está com todas as complicações, né? Esse é o Então, uma grande coisa que tem que. problema, né? Não sente nada. É, E aí, quando começa a ter alteração, alteração de visão, começa a ter umas tonturas, começa às a ter vezes já é perda de tarde, né? sensibilidade, às vezes já fez lesão É. vascular, né? Já fragilizou de alguma forma. Uhum. É, ali a Carol pergunta, né? Carol, geralmente depois que o bebê nasce, a gente não faz mais grandes cuidados, né? Meio que volta à vida normal, porque teoricamente saiu a placenta, que é o que estava causando essa alteração. Então, mas aí 6 semanas depois, religiosamente, ir lá fazer esse exame, né? Para confirmar que ficou tudo bem. Ou, se vier alterado, daí fazer o tratamento com o endócrino, né? Inclusive, no primeiro dia depois do parto, você já pode parar com o medicamento que estiver usando, né? Se foi a insulina ou se tá com a metformina mesmo. O bebê Uhum, nasceu, no outro dia já não precisa mais tomar. Mas faça um exame depois de 6 semanas. uhum. Que bom. Ah, que bom que estamos avisando isso em redes, né? É verdade. E Dani, o que que chegou de pergunta na tua caixinha? Pessoal, se tiver alguma pergunta, vai colocando aí pra gente. Bom, Que a gente ainda tem um tempo aí, ó. chegou pergunta sobre alimentação para mim. Geralmente eu acabo encaminhando a paciente para nutricionista. Mas quando a gente não consegue ter esse acesso, eu acabo fazendo uma dieta mesmo, uma dieta onde tem. Eu calculo, na verdade, o IMC da paciente, se ela tem um IMC normal, se ela tem um IMC de sobrepeso, de obesidade. Dependendo da época, da idade gestacional, se ela está no primeiro trimestre ou no segundo trimestre, a gente faz um cálculo mais ou menos aí, a Fê deve saber, né? A partir do segundo trimestre, tem que ganhar mais O ou menos peso. Uhum, 400 gramas por semana, não pode ser muito mais do que isso, tá? Então eu acabo fazendo uma dieta com 40% carbo, 30 de proteína, 30 de gordura, carboidratos assim de baixo índice glicêmico, então deixo pão integral, comida de verdade, arroz integral, pego as frutas que a pessoa gosta, eu coloco a fibra, a gente tenta bolar estratégias para segurar o apetite, mas tudo com uhum, comida de verdade, nada de industrializado, assim, bastante legume, verdura. Então a gente tem bastante legume que acaba enchendo assim, que saciam bem e que tem índice glicêmico lá no chão, abóbora cabotiá, abobrinha, berinjela, né? Que eles acabam te dando mais saciedade, porque a grávida às vezes tem muito apetite, né? Então eles acabam enchendo e não aumentam tanto a glicemia. Eu acabo montando um cardápio muito parecido com o que a pessoa já come no dia a dia, para não ficar uma coisa difícil, porque já uhum, levar uma gestação adiante já é um processo, né? Já é difícil para a mulher, ainda mais se ela trabalhar, enfim, e ainda mais uma diabetes ali junto. Então, eu tento deixar a alimentação mais próximo do dia a dia, fazendo uns ajustes finos. uhum. Então, chegou isso Legal. para pergunta. E chegou essa pergunta também. Algumas pessoas me mandaram se o bebê dessa mãe que teve diabetes tem um risco maior de desenvolver um diabetes lá na frente. E, Uhum, infelizmente, sim, naquelas mães que não têm um controle adequado, essas crianças acabam sendo penalizadas com isso também, né? Já uhum, nasce com esse perfil metabólico mais desfavorável, né? uhum. Uma coisa que eu esqueci de comentar em relação ao nosso cuidado com o bebê de uma mãe diabética é que, no caso das diabéticas tipo 1 e tipo 2, né, a gente tem um risco aumentado principalmente das malformações cardíacas. Então, além do exame morfológico das 20, 22 semanas que a gente costuma pedir, o ideal é fazer com 28 semanas a avaliação específica, né, pelo ecocardio fetal, né? Já a diabética gestacional não tem tanto esse risco aumentado, né? Mas as diabéticas tipo 1 e tipo 2. Que são pré a gestação, né? É, que Pré o são período de pré. concepção, né? Que já vem Uhum, com um isso. diagnóstico, uma hiperglicemia de antes. Uhum. O que mais que chegou de pergunta aqui? Para mim veio da SOP, mas a gente já falou que sim, SOP é Ok, um fator de 14 quilos. risco.
né? Importante. E a Camila aqui perguntando que não entrou no começo, mas a gente já falou da idade gestacional. Sim, a qualquer momento. Os dois períodos que a gente identifica é na primeira rotina, que é antes das 20 semanas, e depois a gente testa novamente entre 24 e 28 semanas, né? Mas a qualquer momento ela pode surgir. Por Sabe, exemplo, Dani, que eu tenho. Pode falar. tá, só para responder a Camila, se ela começou o pré-natal, vamos supor, com 14 semanas e já vem com essa glicemia de jejum alterada, entre 92 e 126, já é diabetes gestacional, né? Lembrando que não precisa ser logo naquele comecinho, né? Uhum. Sim, sim, até 20 semanas para esse exame, né? Sabe E que eu ia falar uma coisa agora, eu me esqueci. Ai, meu Deus, peraí. Que idade gestacional, exame. Ah, não vou lembrar. Deixa vocês vão perguntando aí. Não era mentira, não era mentira. Deixa eles perguntar, depois eu vou lembrar. Eu vou lembrar. deixa eu ver o que mais aqui que a gente conversou. Vocês aproveitem esta mulher, tá? Que foi difícil trazê-la. Ela estava tímida. É verdade, Então né? Um pouquinho, aproveitem estou me para perguntar. soltando. É, já tá super já. Aproveitem, porque não é todo dia que a gente consegue. Né? Ai, Bom, gente, que droga. essa criança nasce com predisposição a desenvolver o diabetes, o tratamento é mais fácil. Bom, essa criança que nasce com uma predisposição, se ela desde cedo tiver uma alimentação saudável, bastante legume, verdura, fruta, poucos alimentos industrializados, sem ultraprocessados, salsicha, essas coisas que a gente sabe que faz mal. Se fizer uma atividade física regular e não tiver uma obesidade, muito pouco provável dela vir a desenvolver. Ela pode até ter essa carga genética, que ela tem uma predisposição, mas se ela mexer nesses fatores do dia a dia, né, que a gente chama de fatores ambientais, na infância, ela não vai desenvolver lá na frente. Agora, se a criança nascer, para aquela criança que fica na tela da televisão o dia inteiro, no tablet, computador, que não faz uma atividade física, que só come bolacha recheada, que tem uma alimentação muito ruim, uma obesidade desde a infância, ela tem um risco muito, muito, muito aumentado, ela vai desenvolver diabetes lá na frente. A Poli tá me perguntando. Poli, não repito, porque o que os estudos têm mostrado é que quando a gente fala para a paciente que ela vai repetir, ela faz uma dieta naquela semana para que o exame dê melhor, né? Então, não, uma vez está feito o diagnóstico. Se fez o jejum certinho de 8 horas, tem que dar abaixo de 92. Senão, diabetes gestacional e controle no dedinho, não tem chupadinha. Ai, gente. Não sei, acho que era por aí mesmo, né, Dani? Não sei se tem muito mais o que ser falado. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Eu Mas anotei eu acho algumas que a coisas, gente mas eu abordou todos os pontos. eu acho que assim, as pacientes que estão escolhendo gestar, né, que estão num período de planejamento de gestação, tentar ficar no IMC legal, já começar uma alimentação saudável, não só pela gestação em si, né, mas uma questão de saúde mesmo. Atividade física recomendada para questão de saúde, não estou falando de emagrecimento, mas para você ter repercussão positiva em saúde, meia hora de atividade aeróbica por dia. Então, meia hora de caminhada ou de bike, ou enfim, meia hora por dia não é muita coisa. Dá para a gente tentar colocar na rotina e melhora muito a questão de saúde no geral. Então, para essas pacientes que estão num processo de planejamento de gestação, que tem um pai ou a mãe que já são diabéticos, ou que já teve um bebezinho que nasceu grandão, ou essas pacientes que já vêm com SOP, né? Ao longo dos anos, a gente começa a mudar o estilo de vida, já começa a ter esse tipo de transformação de saúde, porque vai repercutir lá na frente de uma forma muito positiva se começar a mudar agora. Ó, viu? A Jaqueline tinha me mandado essa pergunta já na caixinha. E eu esqueci de comentar aqui. É que eu falei da questão do parto. Então, assim, ó. Se tu entrar em trabalho de parto antes das 39, 40 semanas, sim, você pode ir só na fase ativa, tá?
Mas, se não, você tem que ir para o hospital para fazer a indução do parto, tá? Porque esse bebê deve nascer entre 39 e 40 semanas. Não é um bebê que vai se esperar até 41, 42, como numa gestação de baixo risco. Então, tem indicação, sim, de induzir entre 39 e 40. Ah, 38, tu entrou em trabalho de parto, pode esperar a fase ativa, sim, para ir para o hospital. Mantenha a tua alimentação normal, enfim, né, do tratamento do diabetes e vá na fase ativa. Certo. E a Carol pergunta se tem mais riscos. Sim, quem já teve uma vez tem mais risco de desenvolver numa próxima gestação. Dani, quer acrescentar alguma coisa na pergunta das meninas? Acho que a gente já falou bastante coisa, né? Eu acho que o que tem que ficar gravado mesmo é que quando a gente fala que é diabetes gestacional, não adianta querer repetir nem nada, né? A gente tem que levar isso muito a sério, por mais que a gente fique todo mundo com o coração apertado de ter que dar um diagnóstico desse, que a gente sabe que aí já joga a gestação numa gestação de alto risco, tem que ter um controle, uma disciplina. A gente sabe, a gente também, né, como médica, fica com o coração apertado de dar uma notícia assim, né? Sim. Mas, gente, levem muito a sério quando a gente fala, é porque a gente está pensando em tudo isso que a gente expôs para vocês, de risco materno, risco para o bebê, de complicação. Levem muito a sério. Não fujam da gente quando a gente fala que tem diabetes gestacional. Sabe, me preocupa, já cansei de estar em plantão, tá? E receber paciente 40, 41 semanas para induzir o parto. Aí eu pego a carteirinha para dar aquela revisada, se tá tudo certo com os exames e tá lá a glicemia alterada. E daí eu pergunto pra pessoa e ela diz: não, falaram que tava tudo bem. Eu digo: meu Deus, não, pelo amor de Deus, e agora, né? Uma glicemia de 98, e você dá aquela... Dá aquela taquardinha, né? Assim, né? Né? Ai, às vezes tá mais certo que Deus protege, né? Mas às vezes Deus pisca, como eu digo. Todo mundo pisca um pouquinho de vez em quando. Então, levar bem a sério mesmo, Dani. Perfeita a tua colocação. Não é por mal, né? Não, por não bem, na verdade, né? A gente sabe que é chato, que é difícil, mas é super importante, né? E ainda. Ah, lembrei o que eu ia te perguntar. Tem uns casos, assim, que a pessoa tem a glicemia de jejum normal, TCOG normal, e quando vai chegando ali pro final da gestação, bum, dá um tamanho na barriga, assim, que daí tu vê aquele bebê gigante com polidrama. Eu chamo de diabetes oculto, porque, gente, não é possível. Não tem explicação, sabe? Tu fazer tudo, tipo, a pessoa não é diabética, é um bebê de 5 quilos. Eu digo, gente, mas da onde surgiu esses 5 quilos? Se a pessoa não tinha diabetes, não sei se já não deve receber esse tipo de caso, mas se tiver obstetra aí que se identifica com o meu sofrimento do diabetes oculto, gente, isso não existe, tá? Isso é uma coisa que eu brinco, porque assim, a gente sabe que normalmente os bebês maiores de 4 quilos, 4,5 quilos, né? São de mulheres diabéticas, né? É muito difícil ter bebê assim grande sem diabetes. E não tá diagnosticado nos exames, às vezes me dá um nervosinho, né? Mas a medicina ainda não evoluiu nesse ponto, né, Fê? Talvez a gente tenha um exame diagnóstico, alguma coisa, né? Talvez daqui a pouco se descubra, ou vai virar ainda mais rigoroso esse controle, né, dos exames ali, essas taxas, enfim. Vamos vendo as cenas dos próximos capítulos. E em relação sobre o peso do bebê, né, e parto, cesárea, no caso da mulher diabética, se a estimativa de peso do bebê for acima de 4,5 kg, daí sim está indicado a cesariana. Isso é uma coisa que é importante falar. Mas acima de 4,5 kg, então tem muito peso para esse bebê ganhar, né? Não, e a grande minoria, né, hoje em dia, graças a Deus. Graças a Deus, as mulheres, a gente, né, faz diagnóstico, cuida, então isso é bem importante, né? Sim. Bem importante. Então tá, meu povo, tá fechando o nosso tempo. Acho que acabaram as dúvidas. Qualquer coisa a gente vai se falando. Dani, muito, 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 muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Já matamos a saudade, né? Tá. Pelo menos a distância, né? Já que não dá para encontrar. Sim. Não, mas em breve vai estar tudo certo, vai passar. E aí a gente se encontra, né?
Pessoal, muito obrigada para quem esteve aqui com a gente até agora. Vocês, gravidíssimas, diabéticas, gestacional, sigam se cuidando, tenham partos maravilhosos, vai dar tudo certo. Mas se cuidem. Né? E voltem depois do parto. Não Importante, esqueçam voltem. de voltar 6 semanas depois. 6 viu? semanas. É 6 semanas, não é um ano. Então tá. Gente, boa noite, Dani. Tchau, Boa gente. noite. Boa noite. Muito Um beijo. obrigada. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite.